Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Essa é a nossa última aula, tá? Sobre essa primeira parte do HTML. Então a gente vai ver aqui mais umas tags hoje que podem ser utilizadas para a geração de formulários, para aquisição de dados do usuário utilizando o HTML, tá certo? Na aula passada a gente viu, né, essa opção do select, né, como gerar essa opçãozinha aqui clicável. E você também pode ter, né, essa opção do select separado por grupos, tá? Então você pode ter essa marcação aqui, onde você não seleciona essa opção, mas você seleciona as sub-opções. Então você pode selecionar o Volvo, o Saab, né, Mercedes e Audi. Embora isso aqui seja um separador e você não pode clicar, tá? Então a forma de você fazer isso é só você adicionar essa tag aqui, tá? OPT Group, né? E o label dela, que é o que vai ser esse títulozinho aqui, e adicionar ele antes das options que você vai incluir no seu select, tá certo? Então, lembrando sempre de abrir e fechar e coloca as options dentro do OPT Group e tudo isso fica dentro da tag select, tá certo? Vamos fazer aqui um exemplozinho naquele que a gente já estava montando sobre aqui os games, tá? Então eu vou separar aqui, digamos, vou criar aqui uma categoria, né? OPT Group. E essa categoria vai ter um label, né? Então, o que é que caracteriza esses jogos aqui? Então, vou botar aqui lazer, né? E a outra categoria aqui vai ser, por exemplo, RPG, tá? Não, é uma abstração, tá? Eu não sei se se encaixa bem essas características, né? Só para a gente ter uma ideia. Tá? Vou indentar aqui. Mais na frente, pessoal, a gente vai ver também as IDEs, tá? A IDE ela vai facilitar esse processo aqui de indentação, de organização do código. Eu estou fazendo aqui só para a gente ir testando um pouquinho, tá bom? Então, o meu OPT aqui lazer vai ter essas três opções aqui, tá? Vou apagar aqui o value. E o meu outro OPT group aqui vai ter a opção de um outro tipo de jogo aqui. Vou salvar aqui. Eu não fechei as tags, né? Tem que fechar a tag, tá? Então, barra opt group. Vou copiar e colar aqui para fechar a outra também, tá? Pronto, vou salvar, executa aqui a minha página. E agora, quando você clicar, veja que eu tenho aqui duas categorias, né? Onde eu não posso clicar exatamente no título, né, na categoria, mas eu posso clicar nas opções, tá? Então, isso facilita aí também quando você tem muitas opções e quer separar por categorias, até ajuda na busca do usuário aí pelo item que ele deseja clicar, tá bom? Um outro exemplo de recurso do HTML é o textArea, tá? Esse textArea para o usuário inserir texto livre, tá? Então ele gera essa caixazinha de texto aqui e o usuário pode digitar nela aí o texto que ele preferir, tá? Nos atributos da tag textArea, você também pode definir algumas características, né? Por exemplo, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que serão colocadas aí, tá? Então vamos fazer esse testezinho aqui também. Vamos voltar aqui para o nosso código, né? Então aqui, abaixo do nosso select, a gente vai colocar aqui mais duas barras, né, para separar. A gente vai colocar aqui o nosso textArea. E esse nosso textArea, ele vai ter alguns atributos, tá? Vou fechar logo aqui. E aqui ele vai ter alguns atributos, que vai ser as linhas, né? Ou seja, aqui a gente vamos colocar aqui 4 linhas. E as colunas é o que vai delimitar o tamanho, tá, da caixa. Então vamos colocar aqui 50 colunas, depois a gente vai alterando para ver como ele se comporta, tá bom?
Vou salvar aqui, executar, e é isso aqui que é gerado, tá? Ó. Se eu colocar aqui, em vez de 50 colunas, eu colocar 80, vejam que ele aumenta aqui na horizontal, né, o tamanho da caixa. E se eu aumentar aqui a quantidade de colunas, de linhas, né, de rows, ele vai aumentar a caixa assim na vertical, tá bom? Então você controla isso aí de acordo com o que você deseja e o que você define aqui é o tamanho da caixa que vai ser criada. Mas o usuário ele também pode redimensionar essa caixa conforme ele precisa de mais ou menos espaço, tá? Então o usuário ele pode também redimensionar essa caixinha clicando aqui, tá? Mas é o programador que define como ela vai ser criada, o tamanho que ela vai ser criada. Então, aí o que você coloca aqui dentro é o texto, né, padrão que vai ser exibido lá na caixinha. E você pode apagar. Salva aqui. Isso é o que vai aparecer dentro da caixinha e o usuário pode apagar e editar o que ele quiser, tá bom? Voltando aqui para os slides, né? O outro atributo aí do formulário é o label, né? Então o label nos permite criar algumas marcações, né? Algum texto de identificação daquele elemento, porque quando a gente cria um elemento desse, ele só aparece o elemento lá e o usuário pode ser que não identifique o que é aquele elemento, né? Então o label é essa palavrinha que aparece aqui antes do marcador, tá? Então é esse texto aqui. Ah, professor, mas por que eu não coloco só o texto normal? Eu tenho que colocar esse label. Novamente é por conta da semântica do HTML, né? Se você não colocar essa tag label, o navegador vai identificar como se fosse um texto comum, né, do seu site. E, na verdade, esse texto não é um texto comum. Ele é um texto que merece uma marcação, né, para ser utilizado como a identificação de um marcador que está próximo a ele. Isso é muito utilizado principalmente para os sistemas, né, os softwares que fazem leitura das páginas web para os deficientes visuais, né? Então, é a partir dessa estrutura semântica que o programa consegue ler, né, o código e transcrever, né, gerar um áudio para o deficiente visual e com isso ele consegue tirar mais informação do que se tivesse somente um texto aí sem a marcação do label, tá? Então esse label ele serve principalmente para isso e para você gerar mais semântica, né? mais marcações corretas no seu texto, tá bom? Então esse input text aqui, né, do tipo radio, vai gerar somente essa bolinha aqui e esse label aqui vai gerar esse texto aqui que está antes da marcação, tá? Então se a gente não tivesse isso aqui, se a gente não tivesse o label, o usuário não saberia o que é essa caixinha aqui que ele vai marcar, tá? Ele não teria como saber, porque não tem nada identificando o que é essa opção aqui, tá bom? Tá? Então, façam esse exemplozinho aí e testem aí no computador de vocês, tá bom? Outra opção dos formulários, né, da HTML é você utilizar essa tag aqui, o field set, né, e nela você consegue gerar essa caixinha aqui, agregando alguns elementos do HTML dentro de uma marcação, né. Isso aqui é como se fosse a div que a gente utiliza para fazer separação de elementos, só que isso aqui fica visível para o usuário, né, a div não fica. Então esse field set ele demarca alguns elementos como se fosse por categorias, né? Então você pode criar vários blocos desse, onde cada bloco desse vai ter conteúdo de um determinado assunto, por exemplo, tá bom? E aqui você utiliza os inputs text, né, do tipo texto, tá, para fazer essas caixinhas de texto aqui e os labels antes também, tá? Outros atributos importantes do HTML é o access key e o tab index, tá? Então, você utiliza ele dessa forma aqui. Isso aqui é a forma genérica, tá? Você vai utilizar o elemento aqui, né, a tag HTML, o tab index igual ao número, tá? Então, por exemplo, se você utilizar aqui uma tag A, ela vai ter uma referência a isso aqui e o tab index dela vai ser 2, tá? Então, para que é que serve esse table index? Ele serve para você conseguir acessar o link através
do seu teclado, tá? Então, com isso, apertando o Alt mais a chave de acesso, né? Que seria aqui 1, 2 ou 3, você consegue selecionar esse link aqui utilizando o teclado e navegar pelo seu site utilizando aí o seu teclado, tá? Cuidado para não confundir o Access Key com o Tab Index, tá? O Tab Index, quando você aperta o Tab, né? Você percebe que o link ele vai passando, né? Você vai navegando na página cada vez que você aperta Tab. Quando você define a ordem, esse Tab Index 1 é a primeira vez que você apertar Tab no site, ele vai vir para esse link aqui, né? A segunda vez para esse de cima e na terceira vez vai vir para esse aqui. Então você define a ordem com que vai acontecer o Table Index, tá? Vou mostrar aqui o exemplo, fica mais fácil explicar. Vamos voltando aqui para o nosso exemplo. Novamente aqui, abaixo da nossa caixa de texto, eu vou criar esses 3 links aqui, tá? Então A, né? Aí vou botar o href, http, ufc.br, 2.//, né? E ele vai ter o atributo aqui, tab index vai ser igual a 2. Isso aqui vai ser site da UFC. Vou colocar também para o Google, né? Vou chamar de tab index 1. E aqui eu vou chamar de tab index 3, que vai ser o site da UOL aqui, por exemplo. Então vamos executar isso aqui. A gente não colocou as quebras de linha, né? Vai ficar um pouco feio. Então eu vou colocar aqui uma quebra de linha depois de cada link, tá? Salvo aqui. A gente vai ter aqui o site UFC, né? Ó, tá clicando. E quando a gente aperta Tab, né? Ele já foi direto aqui, né? Vou atualizar aqui a página. Ó, quando eu aperto o Tab, vejam que ele já foi aqui direto para o site do Google, né? Ó, que é o que está com o Tab Index 1. Então ele já foi direto aqui para o site do Google. Quando eu aperto de novo, ele vai para o Tab Index 2, né? Que é o da UFC. E quando eu aperto novamente, ele vai para o da UOL. Então vejam que a sequência não é UFC, Google, UOL. Mas a sequência é Google, UFC e UOL. Por quê? Porque eu defini essa instrução aqui utilizando o meu Tab Index, tá bom? Então é para isso que é utilizado esse Tab Index. Já o Access Key, ele é utilizado para você acessar o link com um comando mais específico, né? Ou seja, você não vai ter que navegar por todos para chegar até o último, você já vai acessar diretamente aqui pela letra que você está. Então, vou alterar aqui, em vez de utilizar o Tab Index, eu vou utilizar o Access Key, né? Vou dizer que aqui para eu acessar o Access Key da UFC, eu vou chamar de U. Para acessar o do Google, eu vou chamar de G. E para acessar o da UOL, eu vou chamar de U. Eita, mas caiu mesmo da UFC, né? Então vou chamar o da UOL aqui de... Vamos chamar o site da BOL, né? Aí chama de B agora, tá? Vou chamar de B. Vou salvar aqui, vou executar a minha página. E para eu acessar, né? Eu vou simplesmente apertar aqui Alt mais Access Key, ou então Shift mais Alt e a chave de acesso. Isso pode variar de navegador para navegador, tá? Então, aqui no Firefox, eu vou testar aqui o Alt e o Access Key U, porque eu quero ir para o site da UFC. Então, a U não deu, vou em Shift Alt U. Shift Alt U. Tá, agora ele foi, né? Ó. Então, no Firefox vai ser o Shift Alt U para acessar o site da UFC. E no Chrome ou o Explorer pode ser que funcione esse aqui, tá? Então, cabe a vocês aí saber a qual navegador você está fazendo acesso. Então, vou tentar aqui de novo. É o Shift Alt
B, que é o que vai para o site da Bol. Então vejam que quando eu aperto, ele já clica no link diretamente e já faz a mudança, tá bom? Então, pessoal, é para isso que serve aí o Tab Index e o Access Key, tá? Vocês podem usar aí da forma que preferirem. Outra coisa importante no HTML são a parte dos validadores, né? Ou seja, como é que você consegue validar se o seu código HTML ou CSS é válido, e você tem algumas ferramentas que fazem isso de forma automatizada para você, tá? Então vocês podem utilizar esses validadores do w3.org, né? Você tem tanto validador de HTML como de CSS. Então, com ele você identifica se o seu código HTML está bem estruturado, né? Se ele tem algum erro de fechamento de tags, etc. Então ele faz uma verificação completa aí no seu código. É bom vocês utilizarem também quando estiverem fazendo os exercícios, porque isso vai facilitar que vocês tenham erros no código de vocês, tá bom? Bem, para finalizar, pessoal, essas foram algumas referências que foram utilizadas aí no decorrer desses vídeos, tá? Sobre essa aula inicial de HTML. Eu peço novamente que, se vocês tiverem interesse, né, eu recomendo que vocês acessem a apostila da Kaelon aqui, a WD43. É uma apostila bem completa e bem didática, tá bom? Quem quiser ver um pouco mais também, tem um livro aí do Use a Cabeça, né? E essa apostila aqui também da K19 fala um pouquinho aí de HTML, CSS e JavaScript, tá? Então, assim, tem muito material na internet sobre HTML, CSS e JavaScript, e eu recomendo que vocês não se atenham só aos slides, tá? Pesquisem por fora, vejam exemplos. O site da W3 School, que fala sobre HTML, é excelente, tá? É um tutorial bem completo. Aqui você tem aí praticamente tudo sobre o HTML, de forma bem didática. Você tem diversos exemplos, você consegue executar os exemplos diretamente no código, tá? Diretamente no browser, desculpa. Então, assim, você também pode fazer adições aqui e executar diretamente aqui no browser, tá? Então, assim, é bastante completo isso aqui. Eu sugiro que vocês também utilizem ele para estudar e conhecer um pouquinho mais sobre o HTML, o CSS e o JavaScript, tá bom? Bem, pessoal, é isso. Agradeço pela atenção de vocês e nas próximas aulas a gente continua aí o assunto falando um pouquinho mais sobre o HTML, sobre as tags de formulários, tá bom? Obrigado, tchau, tchau e até a próxima.